noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Também estávamos com muita saudade e eu não costumo ser muito assim, não. É Rejane que eu brinco que ela é Samuela, porque ela é mistura de Samuela com Gideão, né? Quando Deus fala uma vez, ela manda ficar seco, depois manda molhar, depois manda tacar fogo, voltar ao original. Ela tem esse mistério com Deus. Deus a entende, Deus tem paciência e o Senhor responde sempre com ela. Comigo eu sou mais kamikaze. O que o Senhor falou, eu conheço a voz, entendo e sigo. Mas confesso para os irmãos que está ficando meio estreito esse negócio, porque agora eu até estou usando óculos, imitando o meu pastor. Então, eu não sei o que Deus está fazendo realmente. Não sei se vai surgir uma igreja batista da família lá em Jacarepaguá, na Taquara. Não sei se o pastor vai nos convidar para fazer parte, para ajudar lá. Eu não estou entendendo nada. Sei que o mistério está também na casa do Ricardo, lá nas lives. O negócio está realmente muito estreito e eu não estou entendendo nada, eu estou apenas seguindo. Deus me deu uma palavra, pastor Eliseu, e eu fiquei no estreito. Confesso aos irmãos que algumas vezes Deus já fez isso comigo, e eu já conheço o jeito do meu Deus trabalhar, e quando Ele faz isso comigo, eu fico ainda sem jeito, mas eu sei que vai dar tudo certo. Que é o quê? Pergunta Eliel, o que Deus fez contigo? Ele dá uma mensagem, a qual eu não entendo nada porquê daquela mensagem, mas Ele, pelo menos até os 48 do segundo tempo, Ele vai lá e me faz entender. E agora, quando essa família foi apresentada aqui, olha, agora eu entendi, Senhor. Vocês são especiais. E quando o pastor chamou vocês aqui para frente, ele poderia apresentar vocês no lugar de vocês, mas quando o pastor trouxe aqui, foi para edificar a minha fé. Foi para que eu entendesse, ficasse mais à vontade para pregar a palavra, porque eu não estava realmente entendendo. E os irmãos vão começar a ver o porquê que eu não estava entendendo, aonde nós iremos ler. Livro de Ruth, muita gente talvez vai demorar a achar, então eu já vou adiantando aqui por causa do tempo. Pastor Eliseu, eu estava aqui ouvindo quietinho, enquanto os irmãos procuram, livro de Ruth, capítulo 4. Eu não sei não, mas eu acho que as pessoas ficam pedindo o Senhor para chamar o casal, mas eu acho que é mais para ouvir Rejane cantar. Já vi umas carinhas ali, duas, três, Eu estou vendo as carinhas que se denunciaram. Aí, quando viram que chamou primeiro o Eliel, as carinhas fecharam, tipo, e o que houve? Ela não vai cantar. Meu irmão, Deus hoje mandou fazer diferente. Ela vai cantar depois da mensagem, amém? E está ali ajeitando com o Ricardo, vai dar tudo certo em nome de Jesus. E por isso eu vou acelerar. São que hora? 7h35 já? Meu Deus. Dá para virar vigília? Terça é feriado, amanhã ponto facultativo, né? Tudo certo, glória a Deus, aleluia. Livro de Ruth, capítulo 4, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. E quem crê que a palavra, o que está escrito na Bíblia, é a palavra de Deus e serve para nossas vidas, diga amém. Então, tudo que Deus fala aqui, nada pode ser jogado fora. Tudo tem um ensinamento para nossas vidas. E nós vamos aprender nessa genealogia algo muito interessante que Deus tem para falar conosco nesta noite. Porque a palavra de Deus ela é rica, ela é viva, é eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Então, meu irmão, fica ligado com Deus, ajuda o pregador aí intercedendo, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amém?
Quando nós olhamos essa genealogia, eu confesso para os irmãos que o primeiro nome, para mim, ele já vai dar o tema da mensagem, porque para mim ele é o mais interessante dessa genealogia e não é à toa que começa nele. O nome Pérez significa aquele que rompe. Se você voltar em Gênesis capítulo 38, anota aí para você meditar em casa, porque essa palavra, pastor, ela é um pouco didática e Deus não vai falar contigo só agora, Ele vai falar contigo durante toda a semana, durante todo o mês, durante todo o ano, até a sua volta com essa palavra, se você acreditar e guardá-la no seu coração. Diz lá em Gênesis capítulo 38 que Judá casou com uma mulher, teve 3 filhos, Onã e Selá. O primeiro casou com uma mulher chamada Tamar. Só que essa mulher, casou com essa mulher, só que ele era mau diante do Senhor. Não me pergunte, que nenhum teólogo vai conseguir te responder o que é que esse homem chamado fazia que Deus abominava. Mas o fato é que ele irritou tanto o coração de Deus que Deus o matou. Está escrito assim na minha Bíblia, eu acredito que na sua também. Deus matou esse homem. Só que na lei ali do costume do povo de Israel, que estava sendo formado através de Jacó e seus filhos, tinha um hábito que quando o homem morresse e não deixasse descendência, isso depois vira lei concreta, né, através de Moisés, o seu irmão posterior teria que casar com essa mulher e o primeiro filho seria da descendência do mais velho. Só que agora a Bíblia explica o porquê desse segundo também Deus vai matar. Ele foi egoísta e não quis dar descendência ao seu irmão mais velho. Irritou a Deus e Deus também o matou. Tem alguns homens aí que eu já vou fazer um parênteses, não estava na mensagem não, pastor, me perdoa, mas se você continuar irritando a Deus, maltratando a sua esposa, Deus também vai te matar. Eu acho que é a última vez que eu venho, pastor. Talvez só vão chamar Rejane agora. Mas é que Deus acabou de pedir para eu comunicar. A palavra de Deus diz lá no Novo Testamento, que até as vossas orações são impedidas se irritar a sua mulher. Ame-a como Jesus amou, trate como o seu bem mais precioso, porque senão vai ficar estreito. Deus bota um teto de bronze, meu amigo. Mas vamos continuar que, como eu disse, não era parte da mensagem. Então agora, com esses 2 filhos mais velhos de Judá mortos, sobrou o caçula. Só que o caçula ainda não estava na idade de se casar. Judá se aproveitou disso, armou uma situação para enganar a sua nora. Então ele fala para ela voltar para a casa dos seus pais, que quando esse caçula tivesse idade para se casar, ele daria em casamento. Porém, ele, só tendo agora um filho, ficou com medo de essa viúva negra matar o seu último filho e ele ficar sem descendência. Então, ele armou esse plano para não dar Selá em casamento com Tamar. Só que Tamar teve um dia que ela soube que o seu sogro ia visitar a sua cidade, e esse menino já estava na idade de se casar, e Judá não dava em casamento, então ela armou uma situação, deitou-se com o seu sogro e gerou. Só que ela guardou os penhores do seu sogro. E quando ele quis, numa religiosidade, querendo cuspir santidade, mandou apedrejar aquela mulher, ela disse, tá bom, eu morro apedrejada, mas os penhores que eu tenho aqui é do homem a qual estou grávida. Mande ao meu sogro, pergunte a ele se ele reconhece. E quando ele reconheceu, ele falou, me perdoa, porque mais justa é você do que eu. E essa mulher, ela teve essa atitude. E a Bíblia não esconde pecado de ninguém, a Bíblia não esconde erro de ninguém. Não estou dizendo que nem o que Judá fez, nem o que Tamar fez está certo. Mas o que eu quero que você entenda é que ela teve que tomar uma atitude por causa do seu desespero de ficar apagada na história, por causa de um orgulho, uma vaidade do seu sogro. Então ela tomou essa atitude desesperada, uma atitude louca, mas ela gerou. E dessa atitude louca que ela tomou, desesperada, nasceu Pérez. Só que o nascimento de Pérez, a Bíblia ainda relata em detalhes como é que foi. Na hora dele nascer, o seu irmão mais novo, Zerá, botou a mão para fora.
E as parteiras amarraram um fio roxo no seu braço, dizendo, esse nasceu primeiro. Só que Pérez falou, peraí, a primogenitura é minha. Porque lembra que esse primeiro filho que iria nascer, iria pegar a primogenitura do mais velho, do Er. Então, no ventre, Pérez então rompe e ele sai primeiro no lugar de Zerá. E quando Pérez sai, ele então agora herda toda a primogenitura. Se nós olharmos aqui no livro de Ruth, nós vamos ver que depois de Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson. O que está acontecendo aqui nessa genealogia? Nós estamos vendo Pérez, que quando foi para o Egito, era ainda aproximadamente um adolescente, um jovem, de aproximadamente 20 a 21 anos, se a gente contar os tempos que José ficou no Egito, somando o tempo de fome. Então, aproximadamente, ele tinha 21 anos quando foi para o Egito. E junto com Moisés, vai sair agora o príncipe Naasson, que vai gerar Salmão. Salmão, ele vai estar agora aparecendo na história, se você andar um pouco mais a Bíblia, no livro de Josué. E o que vai acontecer com Salmão? Salmão, que não é peixe, né? É o nome de um camarada, ele vê uma mulher que teve também uma atitude parecida com a Tamar, que está na sua árvore genealógica. E quem é essa mulher? Essa mulher é Raabe, uma prostituta morando na cidade de Jericó. E o que tem Raabe nessa história? Raabe, ela ouve falar dos feitos do Deus de Israel. Agora não são mais 70 almas, agora é uma grande nação, povoando todo o deserto diante da cidade de Jericó. E ela ouviu falar dos milagres que Deus fez no Egito, de como Deus venceu os reis do meio do deserto. Ela começou a ouvir aquelas histórias, ela falou, não, eu não quero mais seguir esses deuses aqui de Jericó, eu quero seguir esse Deus de Israel. E o que eu vou fazer? Eu acredito que ela começou a orar do seu jeito, da sua forma, lá ainda na cidade de Jericó. E Deus então deu uma oportunidade dela se salvar. E que oportunidade foi essa? Abrigar 2 espias. Ela corre risco de vida, dela e de toda a sua família, mas ela não perde a oportunidade. Quando a oportunidade bate em sua porta, ela abriga, ela esconde aqueles espias, dá estratégia para eles fugirem, mas diz o seguinte, olha, quando o seu Deus vencer esse meu rei e destruir toda essa cidade, eu e minha família salva. E eles fazem um pacto com ela, e quando a cidade é destruída, Josué manda os espias ir buscar Raabe. E o interessante é que a Bíblia relata isso, meu irmão. Depois leia lá Josué, que você vai ver. Ela morava no muro, que parecia uma rua. O muro todo caiu, menos a casa dela. Já parou para ler isso e prestar atenção nesse detalhe, meu irmão? Você, quando foi falado aqui pelo Zé, quando a gente oferta, meu irmão, abre um legado no céu. A tua semente, ela gera no reino de Deus uma coisa tão tremenda que pode todo mundo ser atingido pela tsunami da destruição financeira, pode ser todo mundo destruído para fechar suas empresas, mas você vai ficar de pé. O muro vai cair todos os lados, mas a sua casa não irá cair. Por quê? Porque você fez algo para Deus. Não é que devemos fazer com barganha, pelo contrário. Essa mulher não fez com barganha. Ela primeiro fez, depois de ter feito, ela falou, olha só, vê se dá lá para negociar com teu Deus e me salvar. Poderia receber uma recusa. Mas eles falaram, olha, se você amarrar o fio vermelho na sua janela, e quando nós viermos destruir, se a tua casa ficar de pé, é porque Deus assinou esse negócio. E assim foi. O que acontece com Raabe? Raabe é levada com toda a sua família, para o arraial de Israel, para uma outra cultura. E ela chega no meio dessa nova cultura, e o príncipe Salmão não olha para a condição dela do passado, não olha para a história dela triste, derrotada, mas ele olha para a atitude daquela mulher e do futuro que ela poderia ter, e ele então casa-se com ela. A história da genealogia vai dizer que desse casamento, sabe quem sai? Sabe quem é gerado?
Boaz. Boaz agora ele está casado, ele está vivendo na sua fazenda. Vem uma fome. Essa fome faz a família de Abimeleque, Malom e Quilion, junto com Noemi, ir para a cidade de Moabe. Chegando na cidade de Moabe, Malom e Quilion se casam. Malom casa-se com Ruth, Quilion casa-se com Orfa. Depois acontece outra tragédia na vida de Noemi. Morrem os 3 homens. Lembra que eu falei que Tamar morreram os 2 primeiros maridos dela? Essa mulher agora, Ruth, ela experimenta 3 orfandades. Como assim ali, ó? 3 orfandades? Pela lei da época, se não houvesse um homem, toda a sua propriedade, toda a sua fazenda, tudo que você tinha, era levado para, chamar aqui de Estado. E o Estado, então, dava para o seu familiar mais próximo. E aí, para você resgatar, se você não tivesse uma descendência de um homem, você virava praticamente um mendigo, um dependente, né, da benevolência do Estado. E essa mulher era rica quando ela saiu. E quando ela volta para ela herdar o que ela tinha, ela precisava de um homem na sua casa. Só que ela perdeu os 3. Noemi perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Ruth perdeu o sogro, que poderia ser o seu sustento, perdeu o seu marido e o seu cunhado. Porque se pelo menos voltasse com o cunhado, estava tudo mais ou menos tudo bem. Mas ela perdeu toda a base que poderia lhe dar algum sustento. Mas uma coisa acontece com Ruth. Ruth, ela olha para Noemi e ela diz: olha, vou ter compaixão de você. Você é uma idosa, você não pode mais trabalhar. Então eu vou ser a sua filha, eu vou cuidar de você, eu vou te honrar, eu vou te amar, eu vou servir, eu vou trabalhar por nós duas. E Deus vai nos abençoar. Essa mulher, enquanto viveu na casa de Noemi, ela aprendeu, assim como Raabe, que ouviu de longe, ela ouviu de perto, porque ela estava dentro da casa. Ela conheceu o Deus de Israel, mesmo estando ainda em Moabe. Ela ouviu falar dos feitos de Deus. Então ela sabia que se ela ficasse com Noemi e voltasse para Israel junto com Noemi, ela poderia conhecer mais desse Deus, se aproximar mais desse Deus e ter mais intimidade com esse Deus. Enquanto Orfa decidiu voltar para os seus deuses, para a sua cultura, para a sua casa, Ruth olhou para o futuro e disse: o meu passado não me pertence mais, os meus deuses eu não quero mais, eu quero o Deus de Israel, eu vou para Israel, vou viver o sobrenatural na minha vida, não sei como, mas eu sei que Deus tem algo especial para mim. Ruth volta, nós conhecemos a história, e ela trabalha, Deus leva ela para trabalhar exatamente nos campos de Boaz, sem saber que era remidor, que era da linhagem de remidor, que era o segundo remidor. Então Ruth vai, trabalha, se conhece, se apaixonam. Boaz faz de tudo em um dia para tentar resolver a questão com o primeiro pretendente. Tira ele da jogada e ele então consegue casar com a bela Ruth. E nós chegamos aqui no final do capítulo 4, aonde tem essa genealogia mostrando. Mas Eliel, eu não vi os nomes dessas mulheres na genealogia. Eu só vi nome de homens. É verdade. Sabe onde está o nome dessas mulheres? Mateus capítulo 1. Se você olhar em Mateus capítulo 1, o escritor, o apóstolo São Mateus, um ex-cobrador de impostos, ele agora está escrevendo a história de Jesus. E quando ele começa a escrever a história de Jesus, eu imagino que ele poderia começar como vários outros, de tantas outras formas. De uma forma resumida da genealogia, mas ele é uma das genealogias mais extensas. E ele então resolve colocar 5 mulheres. 5 mulheres, com exceção de Maria, todas as outras 4 tiveram problemas na sua história. Tamar, já falamos. Raabe era uma ex-prostituta e uma estrangeira. Ruth, uma estrangeira, moabita. Os moabitas, inimigos do povo de Israel até os dias de hoje. Só mudaram os nomes, mas continuam sendo inimigos. E Betseba, que eu não vou nem entrar nesse detalhe, porque não faz parte da nossa mensagem. Mas essas 3 mulheres, para mim, elas têm algo muito peculiar, muito comum. E o que elas têm em comum? Além de serem estrangeiras,
além de terem um passado triste, um passado complicado, um passado que não importava mais elas trazerem à memória, porque, pelo contrário, elas queriam esquecer. Mas todas elas tiveram um futuro diferente a partir da atitude que elas tomaram de vida. E aqui eu quero que você e eu venhamos fazer uma analogia, um pensamento. E por isso que eu entendi quando foi apresentar essa família, porque hoje, não sei há quantos dias eles já estão aqui, mas hoje foi apresentado oficialmente. Então, a partir de hoje, né, que está filmado, registrado, eles vão começar a contar os dias de membros dessa igreja. Mas eu queria que cada um de nós, sendo crente ou não, até quem está nos assistindo, pudesse fazer uma reflexão na sua história de vida, desde o tempo em que você aceitou Jesus até os dias de hoje. Começasse a partir de agora, eu vou fazer algumas perguntas, e você vai refletindo com Deus, como foi a sua história até aqui. Se a gente for pensar, só para você entender o que eu estou dizendo, se a gente for olhar para a história da igreja, ela tem aproximadamente, vai fazer 2000 anos. Pô, ele vai fazer? Porque se a gente tem a história da igreja, a partir do momento que Jesus afunda, Jesus morreu aproximadamente 33 anos. Né? 33 mais 2000, teria 2033, aproximadamente, não é isso? Estamos em 2021, então faltam alguns anos. Meus irmãos, não é para fazer conta achando que Jesus vai voltar em 2033, não, tá? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas é só porque a gente, às vezes, fica meio perdido na história. Mas quase 2000 anos, né, se passaram desde que Jesus fundou a igreja. E como que ela sobreviveu esse tempo todo? Eu não vou dar aula de história aqui para vocês, fiquem tranquilos, senão vão dormir. Mas nós tivemos um período em que a igreja foi perseguida logo no início. Depois, por ano 300 e alguma coisa, ela para de ser perseguida. 400 e pouco, ela se torna a religião oficial do Estado. Ela, então, passou a perseguir até aproximadamente 1500, quando, então, há ali o rompimento, né? 31 de outubro, estamos chegando agora, a Reforma Protestante. E não sei se foi bom ou ruim, porque os dias de hoje nós temos trocentos milhões de tipos de igreja diferentes, que era o medo que Lutero tinha na época de que aconteceria. E se ele tivesse vivo hoje, ele ia ver. Não falei? Eu tinha razão. Tirando isso de lado, a igreja ela passou por várias fases. Assim é a minha vida e a sua. Alguns teólogos, eles quando olham para as 7 igrejas do Apocalipse, eles enxergam fases. E nós estaríamos agora, talvez, vivendo a Laodiceia, a última fase, a 7ª igreja. E o que diz a igreja de Laodiceia? Eis que tu és rica, potentosa, orgulhosa, mas não sabes que és miserável, pobre, cega e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro refinado no fogo e colírios para que vejas, e vestes para que cubram a vossa nudez. Não parece com a igreja de hoje? Tirando um ou outro, uma igreja ou outra, essa daqui com certeza, mas por aí a gente tem uns negócios meio complicados. E eu gostaria que, enquanto você refletisse como é que a sua história com Cristo tem chegado até aqui, eu gostaria também de lembrar uma outra questão. Qual foi a ordem que Jesus deu, a última ordem de todas, que ele deu quando estava subindo para os céus? Me desculpa, foi falado pelo Zé muito bem, precisamos ofertar, então eu não estou indo contra o templo. Mas eu pergunto, Jesus mandou ir por todo mundo construir templos? Ide por todo mundo construir fazenda? Ide por todo mundo construir centro de recuperação?
Não sou contra nada disso, só estou fazendo perguntas. O que foi que Jesus disse? Fazei discípulo. Por que Jesus ele foi específico em falar de fazer discípulo? Primeiro que templo para os judeus só existe um. E ele disse que aquele seria destruído como foi no ano 70. Segundo, porque para fazer discípulo, o pastor falou, na rua, apresentando o bebê. Para fazer discípulo não precisa de espaço, de tempo. É pregar a tempo e a fora de tempo. No teu trabalho você pode fazer discípulo. Na sua faculdade você pode e deve fazer discípulo. Na sua vizinhança você deve fazer discípulo. Até porque, se Jesus não dissesse isso, eles não entenderiam como a igreja iria sobreviver às perseguições do início da era cristã. As catatumbas de Roma, tem livros sobre isso. Imagina a igreja fazendo culto debaixo de cemitério. Se hoje a gente tem medo de passar na porta do cemitério à noite, eu te peguei, crente. Peguei 1, 2, 3, 4, pastor. 4 que não tem fé quando passa adiante, pensa que o morto vai se levantar. Só houve uma vez na história que os mortos ressuscitaram, e foi quando Jesus morreu na cruz. Nunca mais, tá bom? E Jesus não vai morrer de novo, então fica tranquilo, meu irmão. A segunda vez vai ser no arrebatamento, então nós vamos junto. Então para que ter medo na hora de passar na frente do cemitério, de madrugada, meia-noite? Basta ter uma coruja lá, pastor, aqui vai a alma e o corpo fica. Peguei outra agora. Mas a realidade é que nós precisamos fazer discípulo, e para fazer discípulo não precisa de espaço físico. Eliel, então por que estamos aqui hoje reunidos? Porque olha que coisa linda. A palavra também vai dizer que o cordão em 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, quando nós estamos reunidos, o louvor fica mais bonito, né? O cântico fica mais encorpado, a gente consegue perceber o irmão, tudo bem que com máscara fica difícil, mas a gente consegue perceber quando o semblante do irmão está caído, e a gente chama o irmão no canto, irmão, está acontecendo alguma coisa, pronto, o irmão desaba, e aí a gente ora junto, a gente ajuda, a gente depois conta para o pastor entra numa campanha pelaquela vida e tal. Mas sozinho, como isso vai ser possível? Olha uma coisa interessante, eu conheço já a história dessa igreja, ela surgiu onde? Na pandemia, em lives, não é verdade? Não tinha templo, mas tinha igreja. Não tinha templo físico, mas tinha a igreja de Jesus. Está me entendendo? Eu não sou contra, muito pelo contrário, mas eu quero que você entenda que vai chegar, e está chegando, o tempo em que vão nos tirar a oportunidade de estarmos reunidos de novo nos templos. E aí, como é que vai ser? Vai deixar de ter igreja? Vamos deixar de ser crente? Obviamente que não. Agora uma pergunta pessoal, e não me responda, responda você, o Espírito Santo. Todos nós, todos, começamos uma trajetória espiritual. Tem até um louvor, né? Quero voltar ao primeiro amor. Porque no primeiro amor é tudo lindo e maravilhoso. Mas depois chega um tempo na nossa vida que a gente começa a ser um crente racional. Já viu? O pastor fala uma coisa, mas espera aí, mas por quê? Está na Bíblia? Ou é da cabeça dele? Aí a gente começa a ser um crente muito racional. Isso é normal da nossa trajetória. Mas o melhor de tudo é que a gente sempre entenda, como brincamos aqui no início, né? Que temos que ser guiados pela voz do Espírito Santo. Se essa terceira vez o Senhor estiver dizendo que é para a gente ficar membro da Igreja Batista da Família, quem sou eu para dizer contra? Eis-me aqui, Senhor. Como eu disse, está longe. Talvez vai ter uma Igreja Batista da Família lá na Taquara, aí fica mais perto, né? Às vezes é isso que Deus está dizendo, pastor. Vamos ajudar todo mundo. Uma outra questão também que precisamos analisar, de quem foi a ideia, qual líder religioso que teve a ideia de que
a igreja precisava ser amiga do mundo, que a igreja precisava ser uma igreja mais participativa na sociedade, uma igreja mais amada, uma igreja respeitada, a igreja de Cristo tinha que falar a linguagem do povo, para que o povo pudesse nos aceitar. Quem foi que teve essa ideia? Quem é o teólogo? Porque pelo que eu entendo da palavra de Deus, meus irmãos, sereis odiados em todas as nações. Então, tem alguma coisa que não bate. Me desculpe, meus irmãos, da mensagem que Deus mandou trazer hoje, mas é essa. Quem foi que disse que temos que ser amigo? Que temos que concordar com tudo que o mundo faz e que temos que aceitar? Espera aí, meus irmãos, nunca fomos assim. Somos chamados de o quê? Protestantes. Nós devemos protestar contra a injustiça, contra a corrupção, contra o pecado, contra a maldade. E não aceitarmos como cordeirinhos. O cordeiro já morreu na cruz e agora ele vem como leão da tribo de Judá. Me desculpe, mas eu não consigo encontrar isso na minha Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Esse negócio que temos que sermos politicamente corretos. Temos que arrancar partes da Bíblia para poder não ofender grupo A, grupo B, grupo C. Que isso? Que evangelho é esse? Mateus capítulo 5, verso 10 a 11. Depois você medite na sua casa. Se hoje, é uma pergunta de confrontação também, para você medir a sua fé com Deus, não sou eu que estou medindo nada, é você e Deus. Se hoje fosse botar em xeque uma pergunta para você, a sua fé em Deus, ou os benefícios que você conquistou nessa terra, qual será a nossa escolha? Qual tem sido, melhor dizendo, a nossa escolha? A nossa fé em Deus ou os benefícios conquistados? Por que permitimos, e aqui eu fiquei feliz e falei no ouvido do pastor Eliseu no início, quando foi cantado aquele louvor pelo Zé, cheiro de naftalina. Meus irmãos, mas está sério. Quando foi que permitimos mudar os louvores que cantávamos, de adorações a Deus para adoração a homens? Quando foi que permitimos mudar as pregações teológicas por filosofias vãs? Ficamos de braços cruzados, aplaudindo, assistindo isso de forma passiva. Até mesmo serviço, pastor, não tem mais serviço aos necessitados, agora é mansões, aviões, carrões. Os pastores eram conhecidos porque não tinha nada. Não que isso tem que ser continuar, porque agora a economia é outra no Brasil. Mas espera lá. Também está um absurdo, uma discrepância muito grande. E isso reflete no mundo, porque o mundo olha e não enxerga mais o brilho de Jesus, mas enxerga apenas as vaidades humanas. Desculpa, pode ser minha última vez que eu venho pregar aqui, mas eu não prego o que eu quero. Eu falo o que Deus manda. E é por isso que eu só vou, na maioria das vezes, uma vez só nas igrejas. Porque muitas vezes as pessoas não querem ouvir a verdade, mas é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos confronta. E nós precisamos ouvir a verdade. Chega de massagear egos humanos. Não podemos mais aceitar isso. Temos que romper, assim como Pérez rompeu e nasceu primeiro pela primogenitura. Devemos romper com toda essa cultura de um evangelho sem sal, um evangelho que não salga mais, um evangelho que não é luz. Ou então, não levaremos ninguém para o céu e muito talvez nem nós mesmos iremos. Isso é muito sério. Ou pensa que a parábola das 10 virgens, aquelas 5 loucas, elas eram loucas como nós conhecemos hoje, de pessoas loucas realmente? Não. A parábola chama elas de loucas
por simplesmente elas acreditarem que o que elas estavam levando era suficiente. Isso é loucura no reino de Deus. Foi cantado aqui, eu quebro meu vaso. E eu gostei muito da sequência dos louvores escolhidos, meu irmão. Deus abençoe o ministério de louvor dessa igreja. Porque olha que interessante. Cantamos, quebrar o meu vaso. Aí depois vem, transbordar. Enche-me até transbordar. Eu fiquei pensando, eu anotei e fiquei pensando. Falei, Senhor, como é que eu vou encher se eu quebrei meu vaso? Pode ver se não é a sequência essa. Quebro o meu vaso, depois enche-me até transbordar. Eu falei, Senhor, me explica. Aí o Espírito Santo falou comigo. Fui eu que coloquei esses louvores no coração do meu filho. Porque aquele que vem à minha presença cheio de si tem que ser quebrado. Mas depois que Deus quebra, Ele não nos deixa quebrado. Ele nos faz um vaso novo. E é esse vaso novo que Ele vai encher. Porque Ele não pode botar o vinho novo num vaso velho, porque senão vai quebrar e vai se desperdiçar. Então Ele quer que sim, que a gente diga, e não só diga, mas faça. Chegue na presença dEle e quebre esse vaso velho, rachado, quebrado. Aí Ele nos faz um vaso novo. E quando Ele nos faz um vaso novo, Ele não só faz o vaso, mas a gente sai da presença dEle transbordando. E por onde a gente passar, as pessoas vão sentir, porque vai respingando, e as pessoas vão falando, tem algo diferente nele, nela. Tem algo a história dele mudou, a história dela mudou. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Estamos já caminhando para o final dessa reflexão e eu vou voltar para finalizar a mensagem. Aí você pode se perguntar, tudo bem, Eliel, mas será que o Senhor não deu nenhum caminho, nenhuma dica de como é que a gente consegue eliminar esse abismo que foi criado por tantos anos da verdadeira sã doutrina da palavra de Deus? O Senhor me deu alguns aqui, eu vou compartilhar com você. Primeiro, precisamos entender que precisamos de um verdadeiro avivamento de Deus. E quando eu falo de avivamento, eu não falo, me desculpa por aí, mas eu não falo de pessoas rodar, bater cabeça e saírem pior do que entraram, não. Eu estou falando de arrependimento. Pessoas que não conseguiam perdoar, ela conseguir liberar perdão. Pessoas que já estavam virando câncer e ela consegue liberar o perdão e ser curada. Pessoas que conseguem perdoar, pessoas que pedem perdão a Deus, pessoas que mudam completamente a sua atitude, como Raabe, que era sim uma prostituta, mas agora passou a ser uma princesa, porque passou a fazer parte do reino de Deus. E assim, quando esse avivamento vier, diz Joel, que esse último avivamento que vai acontecer, então virá o fim. Eliel, mas já aconteceu no dia de Pentecostes, mas foi local. A palavra diz de mundial. E nós estamos muito perto disso. Essa pandemia eu acredito que veio para acordar e despertar muitos líderes. Outros não. Mas muitos começaram a se despertar. Muitos crentes começaram a se despertar. E outros aproveitaram para deixar de fingir que era crente. Aproveitaram e foram logo para o mundão de vez. Porque a palavra de Deus diz que outra vez vereis a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Daqueles que são e daqueles que não são. Então não se escandalize. Ainda vai vir muitas outras notícias de pessoas que a gente admirava, mas que não é. E pessoas que a gente não imaginava, mas que o teu vizinho que vai se converter e ficar mais crente do que você. Através do teu testemunho, simplesmente você ir e vir, mas você vai passar transbordando e vai respingando, e ela vai se converter por causa de você, e vai ficar mais crente do que você. Eu creio nisso em nome de Jesus. Mas precisamos entender também, pastor, que falta-nos pouquíssimo tempo. Como eu disse, não é 2033,
tá? Não vai sair daí postando na rede social que o profeta Eliel falou que Jesus vai voltar em 2033. Não é isso. Mas estamos pouquíssimo tempo, meu irmão. Estamos, se João disse que estávamos na última hora, imagine agora, estamos nos últimos segundos. Só que o relógio de Deus é diferente do nosso. Então, os últimos segundos para Deus pode ser para a gente ainda alguns anos. Mas não importa se é hoje, se é essa semana que ele volta, ou se ainda é daqui a 10, a 100 anos. O que importa é que, se for daqui a 100 anos, certamente eu e você iremos morrer. Então nós iremos encontrar com ele, de alguma forma. Mas se ele voltar antes, e que nós estivermos vivos, temos que estar com a nossa lamparina acesa e ainda com óleo na reserva. Porque senão seremos considerados loucos. Também precisamos agarrar as escrituras de Deus. Alguns foi difícil encontrar o livro de Ruth. Imagine se eu falo Obadias, né? Mas precisamos. Por quê? Porque esse tempo que está vindo é um tempo que talvez não nos permita portar a Bíblia na mão. Como está acontecendo agora lá no Oriente Médio. Até no celular é capaz de você morrer se tiver Bíblia no celular. Não sei se vocês souberam disso. Então, Bíblia no celular já não pode, mas quando chegar aqui, meu irmão, vai ser do mesmo jeito. Então, teremos que ter ela, como diz o salmista: escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Mas só que agora a gente vai ter que ter um outro motivo para isso. Além de não pecar contra o Senhor, mas para pregar às nações, para converter os nossos semelhantes. Precisamos lembrar constantemente de que a palavra de Deus chegou até nós através de muito sacrifício de sangue. O sangue dos mártires, disse um autor, o sangue dos mártires era a semente que regava a igreja de Cristo. E foi através dos sangues desses homens e mulheres que foram lançados para serem mortos pelos leões, que foram mortos à espada, que foram mortos de todas as formas que a gente pode imaginar e até outros que a gente não consegue imaginar, mas através das suas vidas dadas em prol do reino de Deus, a palavra de Deus chegou a mim e a chegou a você. Infelizmente, alguns pregadores têm deturpado, têm distorcido, têm trazido heresia no meio do povo de Deus, mas ainda há um remanescente. E quem faz parte desse remanescente, levanta a mão. Quem ainda gosta de ouvir a verdadeira palavra de Deus, são esses que vão resistir à tentação, vão resistir o dia mau. Eu sempre falo isso e a palavra de Deus me confia, ela que me garante. Meu irmão, o dia mau não é uma possibilidade, é uma certeza. O Zé falou de Mateus 6,33, o verso 34 diz, o 33, né? Tem que lembrar do 33 para lembrar o 34. Buscar o reino de Deus, basta de cada dia o seu mal. E Paulo vai dizer em Efésios 6, para que nós revistamos da armadura de Deus para resistir o dia mau. Jesus disse que todo dia teria uma maldade para a gente encarar. E Paulo diz que além dessa maldade do cotidiano, ainda tem aquele dia, o dia mau. Eu tive um dia mau, um dia desse próximo, um acidente, um carro, indo para o trabalho. Quem já não teve um dia mau como esse? Um dia que você faz tantas programações e de repente aparece uma enfermidade que você não imaginava. Acontece um acidente. E nós precisamos estar firmes, prontos para encarar. E esse meu acidente, eu não sei se eu já contei aqui com os irmãos, eu contei, Ricardo, não lembro. Olha só, Deus tem uns negócios... Deus tem um negócio assim, não sei se você passa por isso, mas Deus fez eu bater o meu carro para salvar um outro camarada. Não tinha nada a ver comigo, pastor. Sério, não tinha nada a ver comigo. Depois que eu fui entender o negócio, eu bato meu carro, não teve um ferimento leve ali e tal, e aí eu encostei, passou um patame da polícia, fiz sinal, tal, ele chamou a 7 Rio. Quando a 7 Rio está subindo a Grajaú, para fazer o contorno e sinalizar e rebocar o meu carro para um lugar mais seguro, antes deles subirem, menos de 5 minutos deles subirem, eu já estava ali uma meia hora aguardando, aconteceu um acidente muito pior do que o meu, o carro virou, bateu na mureta
e ficou bem na curva, bem na descida, ou seja, o próximo carro que viesse ia bater de frente com aquele carro parado. Só que quando ele rodou lá em cima, a Sete Rios subiu para socorrer o meu carro, só que socorreu dele primeiro. A gente vai entender o que Deus faz. Aí eu fiquei olhando assim, aí depois a gente conversando, eu falei, rapaz, agora eu entendi. Deus fez eu bater o meu carro por causa da tua vida, rapaz. Aí comecei a pregar para o cara. Falei, não sei o que Deus tem na tua vida, não, mas Deus acabou de te dar um livramento de morte agora, rapaz. E depois a gente se encontrou numa outra oportunidade e continuamos a conversar até algumas outras coisas, mas eu não sei se você já teve essa experiência de, às vezes, um dia mal bater para você, mas é para você abençoar outra vida. Olha só, que coisa que só... Não dá nem para murmurar, só agradecer a Deus, porque eu fui achado digno por Deus para dar o livramento para um outro ser humano, um semelhante. Então Deus, ele trabalha, meu irmão, de várias formas e várias maneiras. E voltando para nós encerrarmos, e a Regiane poder cantar, no versículo 15, diz assim, de Ruth capítulo 4, e ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E essas aqui são as mulheres, as anciãs cantando, louvando a Deus pela vida de Noemi. O livro tem o nome de Ruth, mas a história é de Noemi. Já prestaram atenção nisso? O nome do livro é Ruth, conta a história de Ruth, mas na verdade a história é de Noemi. E as mulheres não estão louvando Ruth, elas estão louvando Noemi. E elas dizem para Noemi, versículo 14, então as mulheres disseram a Noemi, bendita seja o Senhor, que não deixou hoje te dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel. Sabe por que essas mulheres estão dizendo para Noemi? Porque quando Noemi voltou de Moabe, Noemi disse, meu nome não é mais Noemi, o meu nome não é mais graciosa, o meu nome agora é Mara, amarga, porque eu saí a bastarda e o Senhor me tirou tudo, eu voltei sem nada. Só que agora as mulheres estão dizendo, olha, Deus não te voltou, não fez você voltar sem nada não, Deus fez você voltar com Ruth, e Ruth te foi melhor do que 7 filhos homens que você tivesse, porque através dela agora tem um remidor, que foi Boaz, e essa descendência será um nome afamado em Israel, para toda a eternidade. Só que tem um detalhe. Obed não foi afamado. Falei, Senhor, que mistério é esse? As mulheres profetizaram, dizendo que aquele descendente, Obed, seria afamado. Não, não foi. Aí Obed gerou a Jessé. Jessé foi afamado? Não foi. Aí Jessé gerou a Davi. Família que chegaram hoje para cá e já fica registrado para todas as próximas famílias que virão. 1 Coríntios 15, 58 diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Aquilo que foi plantado no Senhor, não para o homem, mas no Senhor, feito para Deus, pode não dar fruto na primeira geração, pode não dar fruto na segunda geração, pode ainda nem ter resultado na terceira geração, mas aquilo que foi plantado no Senhor, ele vai ficar reverberando no céu, e no tempo certo vai dar resultado. Sabe quem foi Davi? Davi simplesmente foi um nome que é tão falado e tão afamado, que o próprio Cristo é considerado na genealogia como filho de Davi. Então não murmures, não olhe que o teu fruto é pouco, o resultado é pequeno, aquilo que você está fazendo aqui, o pastor Eliseu não está vendo, o Ricardo não está vendo, o irmão Alexandre não está vendo. Meu irmão, tenha certeza que se você está fazendo o Senhor, seja aqui, seja onde você estiver, no tempo certo vai dar resultado. Se não for na sua vida, vai ser nos teus filhos, nos teus netos, teus bisnetos, mas continue semeando, continue fazendo a obra do Senhor. Tamar tomou uma atitude e ela não imaginou que ao ela romper com o preconceito do seu sogro, ela estaria gerando Pérez. E depois Salmão também não entendeu que ao romper o preconceito de casar com Raabe, estava dando agora a oportunidade de Boaz. Já pensou isso?
Se Boaz talvez não tivesse a sua mãe, como Raabe, uma história dela, talvez ele não tivesse um coração liberado para amar a Ruth. Então Deus, ele sabendo de todas as coisas, ele vai colocando na história algumas situações para que a gente possa entender e superar até mesmo a nossa cultura. Os preconceitos que nos cercam, os preconceitos familiares, os padrões inflexíveis de nossa família, mas que a gente consiga romper, porque agora, nós, como Ruth, nós não fazemos mais parte apenas da nossa família consanguínea, a nossa família nuclear, agora nós fazemos parte da família de Deus. O nosso DNA, quem manda agora nas nossas ações e atitudes, não é o DNA do nosso pai carnal, mas é o DNA do nosso Pai celestial, que é Deus. Então esse sangue que verte na nossa cruz, que é de Cristo, pode superar todos os defeitos e os pecados. E assim foi na vida dessas mulheres que nós contamos aqui. Tiveram seus passados tristes, mas Mateus, ele fez questão de colocá-las na genealogia, porque também elas tinham algo em comum com ele. Ele era um publicano. Mateus era rejeitado pelos seus compatriotas. E ele coloca essas mulheres, imagino eu dizendo para os religiosos do seu tempo, de que, olha, para Deus, não importa o que passou. Para Deus, é a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, é dali para frente. Você conseguiu fazer essa reflexão de como que você se doava para Deus, como que Deus te usava no primeiro amor. E se você hoje está tão distante daquela pessoa, se você hoje está tão... que você não, olhando para o espelho, você não consegue nem reconhecer o você de hoje, com você lá do primeiro amor. Saiba que Deus está pronto para te levar de volta. Deus, ele quer fazer esse avivamento. Ele quer abalar nossas estruturas para que a gente possa servi-lo com fidelidade e amor. Gostaria de convidar a Regiane para vir louvar ao Senhor, que eu sei que a maioria queria ver ela mesmo cantando, né, pastor? E eu falei com ela, meu amor, Deus mandou pregar primeiro, porque a palavra vai ser um pouco dura, então você traz o mel depois. Para que quem sabe a gente volta de novo. Glória a Deus, Deus é bom. Oh Deus, nós vamos estar adorando a Deus depois de uma palavra maravilhosa. O Senhor colocou em nosso coração uma canção que é do tempo da Naftalina. Jesus, mas ele tem por título Vendavais. E há uma letra linda que você possa refletir e ser edificado pelo Senhor através dessa canção. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigada, Deus, pela tua presença, pela tua palavra. Glória a Jesus. Glória a Deus. Jesus. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim, coração está em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida, foi arremessado contra o cais,
açoitado pelos vendavais, chora o peito, grita a alma, procurando paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome chamar. Sei que os sonhos se perderão no caminho e estás sozinho e entregue à solidão. Eu sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco veio desaparecer. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora o peito e grita a alma, procurando paz. Vai, mas não, mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, não se preocupe, eu vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar, porque eu sou teu Deus, é só meu nome chamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho e o que aconteceu? Se sente sozinho e entregue à solidão. Mas eu sou o Deus que tudo pode e tudo vê. Olha isso, neste momento eu vou abençoar você. Creia nisso, vou abençoar você. Vou abençoar você. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Existem cânticos que nós não podemos deixar de fora, e este é um deles. E eu tenho certeza que no vendaval que Deus permitiu em sua vida, você precisa entender que Ele está contigo. Esse vendaval vai passar, e quando ele passar, você vai glorificar tão alto, dizendo que só o Senhor é Deus. Aleluia! É experiência que vai te trazendo para mais perto do Altíssimo Deus. Nós vamos cantar uma canção. Estou muito feliz de estar cantando com vocês. Gente, eles tocam muito, gente. Deus abençoe, Ricardo, mais uma vez, minha amada. Deus abençoe, viu? Nós vamos cantar uma canção
que tem por título A Ele a Glória. É do Nani Azevedo. Não sei se pode colocar a letra aqui. E aí a igreja toda canta com a gente. Vai ser uma coisa linda. A Ele a Glória. A Ele a glória, a Ele a glória. Glória a Jesus. Deu para colocar aí, meu amado? É a Ele a glória do Nani Azevedo, tá? Oh, glória a Deus. Cante comigo, igreja. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, tanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus, não há outro igual a Ele e ninguém acima dele, porque por Ele e pra Ele são todas as coisas. O coro é assim. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. Vamos mais uma vez. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. Oh, glória a Deus. Seja adorado, Jesus. Aleluia. Quem conhece a mente dele